Assalamu alaikum, boa tarde, bom dia ou boa noite, eu não sei o horário que você está vendo esse vídeo. Esse vídeo vai ser mais engraçado do que o habitual. Eu sei que meus vídeos são engraçados, mas eu falo de assunto sério, infelizmente ou felizmente, ou sei lá o que você pensa a respeito, mas... Me desculpa até ser ignorante, mas não é que é ignorância, isso é tão sério que a gente acaba habituando como... sem nada, sabe? Normal, pra mim isso é normal. Vamos lá. Diariamente eu recebo várias perguntas, mas várias mesmo. Tanto aqui no Insta, pessoalmente, no meu YouTube, no canal no YouTube. E assim, existem pessoas que sempre têm dúvida, mas principalmente quando me veem, elas querem ouvir da minha boca, tirar a dúvida, querem conhecer, sabe? Então assim, esse vídeo é pra você que tá com essa dúvida. E vamos lá. A princípio eu escolhi 6 perguntas aqui. 6 perguntinhas básicas, mas essas perguntinhas sempre me perseguem. Eu dou risada assim, mas é complicado. São perguntas... O Pop, eu tô chamando o cachorrinho de Pop. São perguntas que as pessoas fazem e elas não têm noção. Que para ela... Eu vou começar com essa, depois você vai entender. Vamos lá. Por que todo autista é birrento? É sério, eu recebo essa pergunta sempre. Por que todo autista é birrento? O que você acha? Você que tá me assistindo agora, o que você acha? Autista birrento? Vamos lá. O autista não é birrento. Respondendo essa pergunta, não vou citar nomes também porque não interessa. Mas assim, o autista ele não é birrento, é um comportamental do autista, ele não acompanha o raciocínio lógico de uma criança que tem a idade dele. Por exemplo, uma criança de 12 anos. A criança de 12 anos, ela vai ter o comportamento exato de 12 anos e o evasivo de 7, por exemplo, nunca vai dar o nível exato. Por quê? Vão ter falhas psicológicas, falhas metabólicas no organismo, no cérebro, e vão ter esse comportamento, então é normal. Então não é que a criança ela é birrenta, é que ela tem uma falha no comportamento. O próprio diagnóstico do autismo tem isso escrito, falha comportamental. Então existem falhas, lacunas a serem observadas, organizadas. Para isso os terapeutas eles vão dar a sequência e equivalência para poder ter esse acompanhamento exato e fazer com que essas lacunas diminuam até tentar estabilizar, que nunca consegue, porque não tem cura, mas vão ter linhas próximas, certo? Vamos lá. Segunda pergunta. Juro que eu tô lendo isso? Sério? Ah, não, cara, sério mesmo. Ah, não. Vamos lá. Ultimamente tá nascendo muito autista, né? Você não acha isso estranho ou é preguiça dos pais? Responde aí, gente. Tá, vamos variar a situação aqui. Posso dizer para vocês, existem 2 pontos na situação. Existe a preguiça dos pais, infelizmente, os pais da década de 90, que eram crianças, hoje eles têm, devido à tecnologia, eles têm uma certa falha. Não estou justificando a todos os pais, por favor, não entenda errado, mas assim, existe uma lacuna de entendimento também aí, onde nem tudo é o autismo, tá? Muitas vezes é falta de cooperação da família, que a família às vezes não observa o comportamento do seu filho, da sua filha, e acaba trazendo um prejuízo no desenvolvimento. Por exemplo, deixar celular muito tempo com a criança, se não for para estudar, por exemplo, ficar jogando, deixar ela sem atividade cotidiana, deixar sem convívio com pessoas,
só na frente de uma tela. Isso acaba trazendo prejuízo. Mas sim, vamos lá. Número de autismo não é que aumentou, tá? Muito pelo contrário. O número do autismo no mundo, ele continua. Assim, teve um aumento relativo, sim, teve, por diversos fatores. Mas, assim, antigamente tinham autistas também, é que as famílias, elas não deixavam seus filhos, seus sobrinhos, suas sobrinhas, seus netos, seus irmãos, na sociedade devido ao preconceito, porque ainda assim existe o preconceito, mas hoje é menos. É um pouquinho velado, mas existe. Só que antigamente era escancarado. Eu mesma morei do lado de uma casa na minha infância, década de 90, e tinha uma moça que o comportamento dizia que ela era autista. E assim, tem a idade da Agatha hoje. Eu me recordo muito pouco, mas assim, eu recordo como era difícil para essa família. E ela ficava o dia inteiro lá na área, gritando. O mesmo comportamento que a Agatha tem quando ela não tá bem, é o mesmo comportamento dessa guria. E naquela época a gente não tinha a gama de atendimento que a gente tem hoje. Era muito restrito, sabe? Então, assim, falar que não existe atendimento, que aumentou e que não tem cura, a questão cura eu concordo, mas que não tem atendimento ainda, não, gente, isso tem, tá? Atendimento tem, tá fácil acesso, tá? Vamos lá, vamos para outra pergunta. Eu tô achando que esse vídeo vai render 2, viu? Terceira pergunta. Todo autista é igual? Por que eles andam na ponta do pé? Não, todo autista não é igual. Cada autista tem o seu comportamento diferente. Cada autista tem um jeito de ser. Nenhum autista é igual ao outro, nenhum grau do autismo é igual ao outro. Como eu já falei em outros vídeos, esse lado do meu rosto tá meio vermelho. Reflexo. Todo autista é diferente. Nem todos andam na ponta do pé, mas nem todos também gritam. Nem todos são nervosos, mas também nem todos são calmos. A questão de andar no pé é coordenação motora fina. Aquilo ali é um ato de exploração deles. Só que isso causa lesões nos tendões, tá? E é perigoso. Eu respondi 1, 2, 3, né? Me corrija aqui se você achou que tá faltando pergunta. São 6. Vamos lá. CID F84 especula quais graus do autismo? F84.0, autismo. Mudou isso aí. Antigamente era CID F84.1, que era autismo leve, 2, moderado, 9, se eu não me engano, para autismo severo, F84.9 para severo. Então, o autismo ficou só autismo leve, ou autismo 1, autismo 2 e autismo 3 de suporte, que eu continuo sem acreditar que ficou ridículo. Me perdoem, mas ficou ridículo. Suporte do que? Até hoje eu não entendo. Tá, vamos lá. Mais uma pergunta. Qual o fator principal na questão do autismo? Existe mesmo a questão correlativa a medicamento, a fator sanguíneo, fator de vacina? Essa é uma pergunta boa. Deixa eu terminar de ler. Tá, vamos lá. Existe alguns fatores aí, a gente pode concordar, outros não. Por exemplo, genética, a gente pode concordar. Ambiental, pode ser, porque ultimamente a gente se alimenta com produtos cujos tem muito agrotóxico. E o agrotóxico, ele causa veneno no nosso organismo. Indiretamente não é nocivo, mas com o tempo se torna. Cigarro pode ser um dos fatores. Medicação, falam que sim, mas eu acredito que não. Bem como a vacina, que falam que não. Os pesquisadores falam que a vacina não tem nada a ver com autismo. Também não tem, assim como também o paracetamol, a dipirona, o antibiótico, por exemplo, eu acredito que não. Tá? A vacina foi até legal falar. Muitas pessoas, inclusive eu também já tive uma certa dúvida. Não por querer. E esse vídeo vai continuar. Calma aí, gente. Tem a segunda parte.
Voltei. Segunda parte, a questão de vacina. Eu já tive essa dúvida também, assim como vocês têm essa dúvida. A vacina é um ponto importante que a gente tem que esclarecer. Ela foi muito pesquisada, embora sim, existam sintomas que geralmente as pessoas têm quando tomam. Vou dar um exemplo, essa última que saiu para a pandemia. Não era da Fiocruz, era... Eu não lembro qual laboratório que eu tomei, mas eu sei que me deu alergia. Todas as vezes que eu tomei, eu tive alergias sérias. Inclusive, eu peguei Covid por 2 vezes, gente. Então, assim, a vacina não foi da melhor qualidade no meu caso. Eu peguei Covid estando vacinada já. Primeira vez eu não estava, segunda eu já estava vacinada. E assim, por 2 vezes. Não lembro se foi 2, eu não lembro quantas vezes eu tomei, mas todas as vezes que eu tomei a vacina eu tive reação. Só que eu só podia tomar se fosse dessa. Por quê? Eu sou fator de risco. E como cuidadora, tem que ser a vacina mais forte, que mais protege, só que ainda assim não me protegeu. E me causou reações. A Agatha teve um pouco de reação também, que ela também tomou da mesma. A Lívia não tomou porque ela tem pânico de agulha. Eu até entendo, só que assim, a alimentação delas é muito controlada, muito cuidadosa. Eu tenho muito cuidado com a comida delas, com tudo para elas. Tem que ser muito estritamente cuidado. Então, assim, ela se protege bem, então... Lá no meio do risco, cara, é complicado você falar isso, tá? Mas enfim, vamos lá. Voltando nessa questão. A vacina, a medicação, isso no geral não tem eu acredito que não tem muito a ver com o autismo. Agora, um fator que eu falei, eu vou dar uma refrescada aqui para vocês, fator genético. Sim, esse sim pode ter a ver. Por quê? Nosso organismo é feito com cromossomos, certo? Vocês com certeza já ouviram falar do cromossomo 21. Ele é o que mais cria alterações no organismo. Então, sim, é uma possibilidade muito grande. De todas as possibilidades apresentadas, fator genético e ambiental são os mais prováveis, tá? Não é medicamentoso, não. Tem a última pergunta agora que eu vou responder, mas essa assim, Cara, por que eu sempre me deparo com essa pergunta? É sério. Deixa eu ler aqui devagarzinho, eu vou passar aqui para vocês. Vamos lá. Por que o autismo geralmente é vindo da carga genética da mulher, ou seja, a mãe? Ai, gente, desculpa, eu não aguento. Ai, meu Deus, eu não aguento esse tipo de pergunta, estraga a fírula. Gente, eu não aguento esse tipo de pergunta, sério. Por que o autismo é vindo da mãe? De fato, a mãe é culpada, não é? Você que é mãe, seu filho é autista, você se sente culpada? Me responde aí. Eu não vou falar antes de você me responder. Responde aqui embaixo. Você que tem filho autista, você se sente culpada pelo seu filho ser autista? Tá, agora eu vou explicar, vou de uma vez por todas tentar fazer a sua cabecinha entender que não é bem assim. Vamos lá. Um pesquisador chamado Hans Asperger, sim, esse era o nome dele, ele chegou com essa ideia, ele era pesquisador, né? Então tinha que dar um fundamento, um embasamento para aquilo que ele estudou. Chegou com uma belíssima ideia de que de mãe geladeira. Melhor dizendo, o que seria mãe geladeira? A detentora de todo o cuidado, até aí ok, a detentora de toda a carga genética da criança, afinal de contas é a mãe que gesta, que aguenta uma gestação, são 9 meses, então tudo que a mãe tem, a criança absorve.
no caso, a alimentação, o gene e tudo. Então, esse aspecto gerou essa hipótese da mãe geladeira, que nada mais é que responsabilizar somente a mãe pela criança ser autista. Mas assim, eu tô mexendo desse já porque eu não tô gostando do jeito que ele tá hoje, tá me incomodando, do jeito que eu coloquei. Mas assim, a questão, não existe essa resposta que a mãe é culpada pelo autismo do filho. Não existe, assim como também não existe a questão de medicamento ser culpado pelo autismo. Como eu já falei, paracetamol que já foi especulado. Se fosse assim, a vacina também seria culpada. Ambos vieram para o laboratório e ambos têm a carga de mutação genética, certo? São medicamentos. Então, poderia falar dessa base, mas não vou falar porque não é. Bem como a questão da mãe. Não, a mãe não tem culpa, tá? Durante a gestação existe sim o fator genético, a alteração, a mutação, porque você é criada uma nova vida. Sua carga sanguínea, por exemplo, vamos dizer que você tem um sangue A positivo, mas seu marido tem um sangue O negativo. O conflito, podendo sim ou não. Mas, então, quer dizer, não é exatamente a questão que a mãe é a culpada, tá, gente? Vamos analisar e vamos entender a questão genética, tá? O gene, tá? Não é que a mãe tem essa responsabilidade, essa culpa no cartório, porque o que eu vejo de mais se questionando sobre a questão do fator do autismo, mas eu sou culpada que não era para meu filho ter nascido assim. Não era. Se existe o fato carga genética, então você não se preocupa. Existe a questão de árvore genealógica que a gente pode buscar lá de trás, também pode ter alguma questão genética que foi modificada e de repente passou para os de hoje, que isso também acontece muito, tá? Se você teve uma família lá na década de 40, por exemplo, apresentou o autismo, a probabilidade do seu filho nascer hoje autista é alta. Então, isso aí é genético, não é você, mãe, que tem a responsabilidade. Infelizmente, como eu falei, o pesquisador Hans Asperger colocou esse fato para poder dar um ar de ciência, sabe? Um ar de, olha, responde a dúvida da população. Foi a mãe que foi a culpada da criança autista. E não é a mãe, tá? Último, agora vamos lá, bônus. Esse é o último. Bônus maravilhoso esse. Essa é bem importante e eu convivo com isso. Por que o autista severo tende a ter a questão da epilepsia? Essa pergunta eu vou estar respondendo por cima, mas numa próxima oportunidade eu vou estar convidando um irmão que é neuropediatra para a gente estar conversando, para tentar fazer uma live para vocês explicando esse fato. Por que o autismo severo ele tem a possibilidade da epilepsia? Vamos lá. Severo, como já falei, falhas. O cérebro ele não comporta tanta informação, cria-se problemas com a sinapse. Em vez de o cérebro ir alinhando certinho, ele eleva o nível, vão ter falhas, e essas falhas podem acarretar na questão comportamental, desenvolvimento, e acaba criando convulsões. Então, por isso que existia a questão da epilepsia. Mas também existem outros fatores, tá? Desculpa, gente, vídeo muito longo. A próxima vez eu vou publicar mais curto para vocês tentar fazer um resumidaço, mas para falar de autismo existe muita coisa e é bom esclarecer da melhor maneira possível. Salam, até o próximo.